Então vamos lá, né, gente? Tá aqui. Rubinho Nunes. Haddad vai taxar os games, mas Coreia do Norte está passando fome, mas assalto em SP. Né? Esse homem que volta e meia pega um monte de informação falsa e posta no Twitter dele, você entendeu? É um cara que é advogado, não sabe basicamente nada de direito criminal, né? É um ser que você quer se sentir melhor, né? Você que está se sentindo burro, quer se sentir melhor, é só no Twitter dele, tá? É bem esclarecedor. Vamos começar aqui. O governo Lula resolveu taxar os games. Isso e outras coisas eu vou explicar para vocês no vídeo, mas antes já sabe, se inscreve no canal, são os Foda-se, novos de política foda-se. urbana, na qualidade de presidente da comissão, qual foi eleito esse ano. Não, e detalhe, tá, gente? Esse cara criou um novo cargo. Ele é um vereador mundial, tá? Ele é um vereador mundial, porque ele dá pitaco em tudo. De menos trabalhar em São Paulo. Se você for no Twitter dele, qualquer hora do dia tem uma postagem. Qualquer hora do dia. Trabalhar que é bom nada. E é o cara que adora chamar os outros de vagabundo, né? E sempre importante dizer para vocês que é uma comissão importantíssima, especialmente em 2023, pois trataremos ali da revisão do plano diretor da cidade de São Paulo, que vai definir todos os nortes de urbanismo, enfim, os nortes de desenvolvimento da cidade para os próximos 10 anos. É um papel importantíssimo cuja condução incumbe a mim enquanto presidente, além de outros programas. Infelizmente, a cidade de São Paulo tem você como presidente dessa comissão e você como vereador, né? Porque ele é o cara, por exemplo, ele é um advogado, e ele é o cara que fala que a Dilma sofreu um processo de impeachment num golpe de Estado, né? A Dilma, que foi acusada de pedaladas fiscais, né? E que o TCU concluiu através da sua investigação que não existia pedaladas fiscais. Então, ou seja, ela foi impeachmentada por um crime que ela não cometeu, certo? Se não tem crime, se não tem objeto de investigação, o processo é inválido. Se o processo é inválido, o nome daquilo é golpe de Estado. Ponto. Tá? Programas de incentivo urbanísticos que serão votados esse ano. Então vai acompanhando aqui os Foda-se. pontos que eu quero destacar. Inclusive é um projeto de minha coautoria que trata justamente sobre a disponibilização de serviço gratuito de arquitetura, de engenharia para pessoas de baixa renda na cidade de São Paulo poderem regularizar os seus imóveis. É um complemento ao projeto também de minha autoria de regularização fundiária da cidade de São Paulo, que agora foi aprovado em audiência pública na Comissão de Política Urbana e também no plenário da Câmara de São Paulo em primeiro turno de votação ainda ontem. Voltando agora às coisas ruins, afinal de contas estamos sob a tutela de um governo petista, Fernando. Não, é claro, né? Porque a gente teve 4 anos da Nárnia, né? 4 anos. Você tava outro dia no Twitter reclamando de aumento do preço da gasolina, mas ficou 4 anos calado no governo Bolsonaro quando a gasolina bateu R$ 8, bateu R$ 9, em alguns lugares bateu R$ 10. Porque agora no governo do PT, o preço da gasolina importa. No governo do Bolsonaro, não. Né? É aquele negócio, senso crítico seletivo. Eu só critico aquilo que eu quero criticar no momento que eu quero criticar. Pra você ver como é que esse sujeito é patético. Haddad, infelizmente o ministro da Fazenda, resolveu taxar os games. Mas o que ele quis dizer com isso? Tem a questão dos jogos da internet, que Vou regulamentar. o senhor vai regulamentar? Na realidade, a gente sabe que ele precisa cobrir o rombo tributário. É claro, vamos fazer só um teste aqui, ó. Battle.net. Vamos fazer só um teste. Ele fala que jogo tá caro. Vamos lá, Battle.net. Vai abrir aqui. Vamos pegar o preço. Preço do Diablo. Pré-venda do Diablo. R$ 499. É. É a taxação de. É a taxação sobre videogame que deixa o jogo caro. Tá aqui, ó. É o imposto sobre videogame que deixa ele caro. Não é? E é claro, a gente não tem um país passando fome, com várias pessoas passando fome, né? Várias pessoas em segurança alimentar para cuidar. A nossa prioridade tem que ser videogame. Não é, Rubim? Os impostos, a colcha de impostos no Brasil, o cobertor de impostos, é um cobertor pequeno para grande quantidade de gastos, especialmente para aquelas propostas impagáveis de campanhas do Lula. É impagável. Sabe o que eu acho engraçado? Sabe quem que prometeu o Bolsa Família R$ 600 primeiro? Foi o Bolsonaro. Sabe quem colocou esse auxílio primeiro? Foi o Bolsonaro. E o Bolsonaro que começou com essa ideia de manter os R$ 600 pro ano seguinte. E aí? Né?
E aí é uma parada muito interessante. Se você perguntar para o Rubinho como impostos são recolhidos, ele não sabe. Como os impostos são cobrados, ele não sabe. Qual é a função do imposto, ele não sabe, né? Qual que é a porcentagem de arrecadação do Estado através dos impostos, ele não sabe, né? Mas é o cara que adora dar pitaco em imposto, né? É um cara que formou em direito, estudou direito tributário e não sabe nada de imposto, né? Ele sequer sabe que imposto é para enxugar a liquidez monetária, né? Ele sequer sabe que o Estado recolhe os impostos do banco, tá? Para quem não sabe, o fim de toda moeda que circula é o banco. O Estado, na hora que ele vai recolher os impostos, é no banco. Não é na padaria, não é no mercadinho, não é no supermercado, não é na loja de automóveis, é no banco, tá? É no banco. O Humberto Matos fala muito sobre essa questão da moeda, da taxação, dos impostos. Ele vai saber explicar melhor. Eu recomendo muito o canal do Humberto Matos. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá bom? Então, naturalmente, falta um espacinho, tem que ficar puxando daqui e dali, ao invés de fazer malabarismo, de reduzir a máquina pública, eles precisam pagar ministros. Eles precisam. É aquele negócio, reduzir a máquina pública. Aonde? Em que? É sempre esse discurso, né? O Estado é muito grande, o Estado é muito grande para quem? Hein? E detalhe, ele fala dos impostos, ele vai tocar no assunto da reforma tributária? Não. Ele vai tocar no assunto, por exemplo, que o Brasil é o segundo país que mais cobra impostos sobre bens e serviços, só perdendo para a Dinamarca? Ele vai falar, por exemplo, que a carga tributária do Brasil não é alta. Se você pegar e comparar com a França, a carga tributária da França é mais alta que a do Brasil. A do Brasil, se eu não me engano, é 27,5% da, da carga tributária brasileira. É, da arrecadação brasileira vem de impostos. Aí você pega dos Estados Unidos é 22,5%. É próximo. A carga tributária brasileira ela é próxima de todos os países desenvolvidos. Tá? A maior carga tributária do mundo é a da Dinamarca. Tá? É da Noruega. É dos países nórdicos. E por que ele não vai lá nos países nórdicos falar que a carga tributária ela é alta? Né? Já que ele é o vereador mundial, já que ele adora dar pitaco na política de outros países, como ele vai fazer nesse próprio vídeo, e vai mentir que as fontes dele é o CPTK, né? Precisam pagar privilégios. Então, por conta disso, o seu vídeo. Não, privilégios. Né? Você ter um Ministério dos Povos Indígenas é privilégio. Sabe, os povos indígenas, aqueles que foram massacrados durante o governo Bolsonaro. Alguém viu o Rubinho falando alguma coisa sobre o genocídio em Yanomami? Alguém viu? O vereador mundial falar sobre o genocídio em Yanomami? Né? Ele é o cara que até agora foi só golpe de frase pronta. Ah, tem que reduzir a máquina pública, o imposto é muito alto. Ele fala como o imposto é cobrado? Ele fala como você paga o seu imposto? Ele sabe como é que o imposto é tributado? Não sabe, né? E é aquele negócio, e adora falar que os outros correu do debate, mas o debate é só golpe de frase pronta. Aí você vai ver qualquer debate dele é que nem o Fernando Holliday. Você põe uma proposição, você põe uma argumentação, você tá de caô, que não sei o que, sempre fugindo pela tangente. Porque a argumentação desse sujeito pífio não aguenta 5 minutos de realidade. 5 minutos de realidade. 5, tá? 5 minutos de Google. 5 minutos de Google. Videogame vai ficar mais caro, porque É barato, né? Vamos ver o preço de um PlayStation. Kabum. Vamos lá. .com.br. Vamos ver o preço de um PlayStation na Kabum. Tá? PlayStation. Ô, caralho. PlayStation 5. Vamos ver o PlayStation 5. Não tem. Tá, vamos pegar no Google. PlayStation 5. Vamos pegar no Google. Tá barato, R$ 4.750 reais na Amazon, R$ 4.249 reais 99 centavos na Americanas. Não recomendo comprar na Americanas, tá? Eu não compro mais nada lá, né? Aí você tem outra proposta da Amazon de R$ 4.500 reais, tá barato, né? Isso aqui dá o quê? Quase 4 salários mínimos, mas tá barato, né? Agora tá barato. Nossa, muito barato. É um sujeito patético mesmo, né? você vai ser tributado. Se você comprar um joguinho de PlayStation, você vai pagar mais imposto. Se você resolver comprar, sei lá, um PlayStation 2, você está um pouquinho ultrapassado. PlayStation 2 nem vende.
Tá vendo como é que é burro? Passado, tá, você vai pagar mais imposto. Se você resolver comprar, eu não sei se existe mais, que eu sou velho, um Game Boy, você vai pagar imposto. A realidade é que Tá vendo? Ele nem sabe que tipo de coisa surge. Que tipo de videogame tem, que tipo de console tem. Golpe de frase pronta atrás de golpe de frase pronta, né? Ele fala que o PlayStation 5 custa quase 4 salários mínimos inteiros. Ele vai falar que, por exemplo, um jogo de videogame está um terço do salário mínimo, quase. Um terço do salário mínimo. Mas o que deixa caro o videogame é o imposto. É o imposto. Não é a empresa que quer tirar o máximo de lucro em cima do seu entretenimento. Não é? o Haddad vai revogar a política de desoneração dos jogos eletrônicos. O que é isso, desoneração? Existe uma carga tributária. Quando você desonera, você diminui a carga tributária. A esquerda fala, ah lá, tá criando incentivo. Não, você está diminuindo a carga tributária. Gravei ontem falando sobre o mesmo assunto nos combustíveis. Agora eles mudam as palavras Aposto que o dele sobre os combustíveis é uma bosta. para falar de aumento de imposto. Então, eles vão revogar a desoneração dos games para tornar o seu joguinho mais caro. No fim do dia, você vai pagar mais caro no videogame. Essa é a realidade. É barato. Vou repetir de novo. É barato, né? Você nem joga videogame. Como é que você sabe o preço das coisas? Como é que você sabe quanto custa? Tá vendo? É uma pessoa que nem sequer consome o mercado. Tá ligado? Isso me lembra muito quando o Arthur Durval propôs acabar com a lei da meia entrada em São Paulo. E aí ele pegava uns dados lá que falava que quem mais usava a meia entrada era gente rica. Só que ele falava, por exemplo, o Arthur Durval citava que, por exemplo, o Santander, o Itaú, o Bradesco, eles têm parcerias com empresas de cinema como a UCI. E aí o que acontece? Se você é cliente Santander Van Gogh, se você é cliente Bradesco Prime, se você é cliente Itaú Personalité, né? Que aí você tem e aí tem pré-requisitos para você chegar nesse patamar de cliente, né? Você pagava meia entrada. Ou seja, ele era um cara que queria acabar com a meia entrada no cinema, atacando o que ele mais defende, que é o livre mercado. Porque, segundo ele, as empresas têm o direito de fazer os negócios que quiserem, o Estado não tem o direito de intervir, aquela velha balela liberal. Aí, quando as empresas fazem isso, o que ele faz? Ele quer regular. Não é? É aquele negócio, é o livre mercado de Schrödinger. Não é? É isso que está acontecendo agora. E justamente no momento em que a Ana Moser falou que esportes não são esportes. E não são. É simples de entender, não são. Sabe por quê? O futebol é propriedade intelectual de alguém? Não. O vôlei, o basquete, o beisebol, a natação, o atletismo são propriedade intelectual de alguém? Não. O Valorant é, o Counter-Strike é, o Dota 2 é, o League of Legends é. Vocês querem transformar esportes em esporte? É simples. Acaba com a propriedade intelectual sobre eles. É simples. Aí a gente pode conversar. Enquanto o esporte tiver propriedade intelectual, não é esporte. É simples de entender isso. Tá? Porque nenhum esporte tradicional, xadrez, a velha analogia que o pessoal fala, xadrez é um jogo da mente, né? Não tem propriedade intelectual. Qualquer pessoa compra um tabuleiro, compra ali as ferramentas ali para ferramentas não, né? As peças e joga xadrez. Não tem que pagar para Riot, não tem que pagar para Valve, não tem que comprar nada. Compra a parada e joga. Crianças querem jogar bola na rua, elas compram a bola, fazem um golzinho de praia e jogam o futebol delas na rua. Elas não têm que pagar nada para ninguém, elas não devem satisfação a ninguém. Elas pegam e jogam o futebol delas na rua, jogam o futebol delas no campinho. O principal problema do esporte ser considerado esporte é que ele tem propriedade intelectual. Acabem com a propriedade intelectual sobre os esportes e aí eles poderão ser considerados esportes. É simples, tá? É simples. Sequer ele vai beliscar essa discussão. Sequer.
É sempre uma discussão rasa, é sempre uma discussão pífia, é sempre uma discussão descolada da realidade, sempre uma discussão apegada ao imaginário, a um idealismo do que é uma coisa, né? Porque ele falou da questão dos impostos sobre videogame, sequer ele esbarrou na questão do preço, na distinção entre preço e salário, não é? Porque o cara fica no computador, então, por conta disso, na concepção estúpida e ultrapassada, retrógrada da Ana Moser, a ministra dos esportes, isso não é esporte, então o que ela faz? Joga mais imposto lá. É bem bizarro. Detalhe, ela joga mais imposto, mas aí há 5 minutos atrás era o Haddad jogando mais imposto, agora é ela. Tá vendo como é que é aquela parada do espantalho? E aí o que acontece? Ele usa isso para tentar criar uma capilaridade em cima do público que consome videogame, né? E aí o que acontece? É justamente para tentar criar uma base de eleitores, é a mesma coisa que o Kim Kataguiri faz, você entendeu? Tentar pegar uma insatisfação até legítima de um certo público que consome um certo tipo de entretenimento que é elitizado. Gente, computador é caro pra caralho. Tá? Um computador para você poder jogar o jogo de forma adequada ali, sem ter preocupação de se o jogo vai rodar ou não. Você quer só baixar o jogo, instalar e jogar, independente de qual jogo que seja, é caro. É 7 mil, é 8 mil reais. Tá? 7, 8 mil reais dá quase 6 salários mínimos. São quase 6 meses de salário inteiro para você comprar um computador. Isso é uma coisa acessível para a população brasileira? A própria questão do computador adequado para jogar já não é acessível. E não é o imposto que faz isso. Não é o imposto que faz o videogame ser caro. Não é o imposto que faz o computador ser caro. Esses componentes eletrônicos eles são produzidos fora do Brasil e são importados para cá. Tá? Então tem toda a questão da logística, tem toda a questão do custo de transporte, né, ali, tem toda a questão do balanço monetário ali, da parada de ser produzida fora e quando é trazida para cá é trazida no preço de dólar, o dólar tá caro, né? Ele não fala o porquê disso. Ele só pega uma questão que é extremamente complexa, que envolve uma questão industrial muito grande, porque o Brasil não fabrica nada disso, né? O Brasil não tem uma indústria científico-técnica desenvolvida, ele não tem investimento adequado na área científico-técnica. Vale lembrar que ainda hoje a gente tem várias pessoas fazendo mestrado e doutorado sem bolsa. Sabe o que é isso? É trabalhar 2 ou 4 anos da sua vida de graça. De graça. Tá? Fora que se você pegar países, por exemplo, como a China, se eu não me engano, a bolsa de mestrado, o salário de um mestrando na China é 6 mil dólares. No Brasil é 2 mil reais. Tá? Ah, não, mas está comparando um país que é a segunda economia do mundo. Gente, o Brasil já foi a sexta economia do mundo. O Brasil hoje tem capacidade produtiva para ser a maior economia do mundo. A gente tem recurso natural a dar com pau, a gente tem gente querendo trabalhar. A gente tem tudo para ser a maior economia do mundo. Tudo. Tudo. A gente não é, porque desde a redemocratização, eu acho que vem diante disso, a própria política do governo da ditadura militar é liberal. O próprio governo militar emprega uma, uma parada, uma gestão econômica liberal. O Lula, gente, pelo amor de Deus, quem mais ganhou dinheiro com o Lula foi banco. Pelo amor de Deus, gente. Tá ligado? Só que aí, por que essa galera fala que não é liberal? Porque o liberalismo deles é idealizado. Tá ligado? É idealizado. Eu vou repetir essa dica literária aqui pra vocês. Procurem o Andy Brown nas ruínas do neoliberalismo, a ascensão da política antidemocrática no Ocidente. E aí vocês vão entender por que o Brasil caminha nessa direção e vem caminhando nessa direção há muito tempo. Há muito tempo. Tá? Desde a década de 70, 80, quando ali é neoliberalismo na veia, que o Brasil vem caminhando nessa direção. É sempre essa desculpa que a culpa é do Estado, a culpa é do Estado, a culpa é do Estado. Aí a iniciativa privada dá conta de oferecer os melhores produtos. Aí você pega só um exemplo prático, que o Ian adora, né? A Meta. Peguem e olhem um exemplo da Meta. Deu certo aquela merda? Não deu, né?
inteligência artificial, aquela presepada toda que essa parada de Bitcoin, essas porcaria, que a inovação do capitalismo só serve para esquema de pirâmide e para lavar dinheiro. Mas segundo esse bando de boçal da internet, é inovação, né? E aí é interessante porque a esquerda ela resolve fazer um jogo de narrativa. No meio do jogo de narrativa ela fala, não, nós estamos taxando na realidade os jogos de azar. Mentira. Ô, gente, vocês estão ligados? Só um exemplo, tá? Vocês estão ligados que esse negócio de liberar aposta no Brasil já tá dando problema, né? Manipulação de resultado na Série B do Brasileirão, tá? O Brasil legalizou jogo de aposta, jogo de azar, e aí já tá tendo problema. 2 aninhos. Precisou de 2 anos pra dar merda, né? A gente tá chegando num ponto que a aposta tá virando renda. A aposta tá virando fonte de renda. Eu vou deixar no meu drive, o link vai estar aqui embaixo, um texto que eu li ele até para um processo seletivo da pós-graduação da faculdade, que chama Capitalismo Milenar. Infelizmente, ele está em imperialista, né? Ele está em inglês. Ele vai falar justamente sobre essa questão da aposta, né? Do crescimento das casas de aposta, como o capitalismo tem procurado tentado criar novas formas de acumulação de capital e não está encontrando outras formas, e está apelando para esquemas mirabolantes como esse negócio de casa de aposta. Eu vou subir no meu drive, vou deixar linkado aqui embaixo no link das minhas redes sociais, na minha árvore de links, lá embaixo tem leituras recomendadas, eu vou deixar lá. Mentira, mentira, mentira. Eles estão taxando os games. Eles fazem um jogo de narrativa para falar que é jogo de azar, mas é Não, ninguém nunca falou que é pra taxar jogo de azar, não. Você está mentindo mesmo. Quem mente é você. Quem mente é você, tá? Não tem ninguém falando isso. Literalmente, o Lula falou que quer taxar videogame. Literal. O Lula falou isso, o Haddad falou isso. Tá? E aí, ele cria uma hipótese para corroborar o ponto dele. Ele cria a hipótese. Essa parada do jogo de azar, ele cria. Porque se você perguntar para a maioria do pessoal de esquerda, eles são contra esse negócio de aposta. Tá? Pelo menos a esquerda radical, né? Mas pro Rubinho é o seguinte: não concorda comigo é esquerda, porque eu sou a direita. É tudo sobre o eu, é tudo sobre como eu faço, como eu digo, o que eu falo é verdade. Nunca é sobre a realidade concreta. É sempre sobre algo idealizado sobre a realidade. É sempre ruim, é sempre fraco argumentativamente, é sempre medíocre, né? o seu joguinho de videogame. É o seu joguinho do Mario Kart, é o seu FIFA, o seu Winning Eleven, nem sei se tem mais isso ainda. Enfim, o seu É o FIFA que a EA arranca, cobra 200 conto por um jogo que é igual ao do ano passado, muda o jogador de time ali. Não muda nada. Nada. Né? Não é a EA querendo te cobrar R$ 200 por mês, por ano, pelo mesmo jogo. Esse não é o problema. Né? O problema é imposto. Né? Tanto é que tem até uma discussão na internet que ela é famosa, que fala que os jogos de futebol deveriam ser lançados um a cada 5 anos, né? E aí, durante esse tempo, ir lançando patches de atualização para organizar os jogadores nos times e tudo mais, né? Já tem essa discussão na internet. Aí, e poderia ser feito isso. Você compra um jogo, e aí, por exemplo, conforme vai tendo as atualizações ou criando novos modos ali, você vai pegando essas atualizações. Você vai baixando essas atualizações, você compra um jogo. Mas sabe por que não é feito isso? Porque assim o balanço da EA fecha no negativo, ou fecha menor, tá ligado? Mas, segundo ele, o problema é o imposto, não é? jogo de videogame que vai ser taxado. E isso é um completo absurdo, especialmente porque é um dos poucos lazeres que existe, uma forma de tecnologia, uma coisa moderna que Não é uma forma de tecnologia, é uma forma de empregar uma tecnologia, tá? Ignorante. nós temos hoje no país. O Brasil é um dos pioneiros, um dos melhores países em termos de competição para games. Maiores países em termos de competição para game. Maiores. Maiores.
Ah, não vou nem perder meu tempo falando E a isso. gente sabe que é um mercado grande, um mercado importante, que movimenta uma grande economia no país, que representa uma grande parcela de empregos, sejam diretos, sejam indiretos, que Que jogo é produzido no Brasil, Rubinho, você sabe? Sabe listar 10 jogos que foram criados por brasileiros? 10. 10. Ele não sabe. Ele não sabe. Né? Vários jogos que já foram desenvolvidos por brasileiros. Sabe o que as empresas grandes faz? Vem aqui, compra a empresa dos caras, contrata os caras, leva os caras pra gringa e mata o projeto. Diversos jogos brasileiros já aconteceu isso. Diversos. Ele vai te contar isso? Não vai. Né? Ele vai contar, por exemplo, que a Sony e a Microsoft estão disputando para ver quem monopoliza o mercado de game. Ele não vai falar isso. Vai? Não vai, né? passa a se tornar mais caro, justamente porque o imposto vai ser jogado no teu bolso. E não vem com esse papo estúpido, burro, que eu já ouvi um monte de vezes. Ah, não, mas vai taxar a empresa. Amigo, é o consumidor final que paga a conta. Todo o custo da operação de produção, transporte, imposto é repassado ao consumidor final. No fim do dia, tudo fica mais caro e é o que acontece no país, porque, volto a dizer... Na moral, enquanto ele continuar falando de games, eu não vou ficar falando mais, que já dei N exemplos de coisas aqui, tá ligado? Peguei o exemplo do Diablo, você pode ir na Steam, quando lança um jogo... Mano, Hogwarts Legacy, qual que é o preço do Hogwarts Legacy na época do lançamento? 350 conto. Lançamento, R$ 350. Não tem nem mídia física parada, não tem motivo pro jogo ser R$ 350, tá? E na Steam, não tem a mesma carga tributária que você tem em mídia física. Tem uma taxa fixa que você paga, né? Mas é baixa. Por que o jogo custa R$ 350? Ah, é porque é o imposto. Não, é porque é uma empresa quer bater lucro recorde em cima do seu entretenimento. Não é? Eles têm que pagar a conta das mamatas e das regalias dos comparsas do Lula. Essa é a realidade que nós temos hoje. Quando o Bolsonaro fez orçamento secreto, você ficou calado, né, Rubinho? Orçamento secreto do Bolsonaro, opa, não existe, né? Paulo Guedes fazendo irregularidade, criando auxílio no meio do processo eleitoral, que é crime. Sabe, você é advogado. Enquanto o Bolsonaro estava cometendo crime atrás de crime, o vereador mundial, o paladino da justiça, estava calado. Não é? No país. E falando em esquerda, em taxar, a grande aliada do governo Lula, Coreia do Norte, está em crise. O primeiro por alimento, está faltando comida. Que coisa, não lembra? RTP Notícias, falta de alimentos da Coreia do RTP Notícias, vamos rapidinho, vamos lá. RTP Notícias, Coreia do Norte. Eu quero ver a fonte disso. Vamos pegar a fonte. Tá, vamos aceitar, depois eu arranco essa merda do meu computador. Por Carla Quirino. Eu quero ver a fonte. Tá, aposto que deve ser da Reuters. Fonte. Peraí. A foto do Havan de Lisboa é uma mulher que não está na Coreia do Norte, outra que não está na Coreia do Norte. Tá, mas aqui é um compilado de notícia, né, pelo que eu tô vendo. Tá, mas aí é só uma foto do Kim Jong-un e um monte de coisa. Tá, de acordo com a KNCA, Kim Jong-un destacou a importância de atingir metas de produção de cereais. Cara, olha o site que ele usa como base. Não precisa nem de falar nada, né? Na União Soviética. Infelizmente, quando a gente tem socialismo, a gente tem miséria, a gente tem fome. Porque No Brasil a gente não tem fome, não tem miséria, não tem morador de rua. Os Estados Unidos, maior população carcerária em números absolutos e números relativos, né? O maior número de moradores de rua, né? O país que tem o maior número de moradores de rua. O capitalismo é prosperidade. Não é, Rubinho? Que país que você vive, Rubinho? Aqui o capitalismo funciona que é uma maravilha. E aí, o que acontece? Qual que é a desculpa que ele vai dar pro fracasso do capitalismo aqui, né? É o Estado, né? Por quê? Ah, não, porque o Estado é muito grande, o Estado, porque nunca vai ser do jeito que ele é, que ele quer. Por quê? Ele idealiza uma realidade que é impraticável.
é impraticável, tá? Porque é típico de liberal criar uma idealização da realidade, né? E aí, tipo assim, isso aqui é o ideal, né? Isso aqui, a realidade está errada, a minha ideia é a certa, a realidade está errada. Só que se você pegar qualquer argumento desse ser, desse sujeito, qualquer um deles, é sempre um idealismo, não tem materialidade. Se você pegar o que ele fala e comparar, não tem sentido nenhum. Tanto é que ele pegou uma imagem falsa, né? Ele pegou a imagem falsa e postou no Twitter que mostra a Coreia do Sul iluminada e a Coreia do Norte sem iluminação, correto? Aí, olha que interessante. E aí ele fala: não, o socialismo fracassou. Se você pegar a imagem inteira, mostra a China iluminada, mostra o Vietnã, o Laos iluminado, e ali os três países são socialistas, né? Mas é aquele negócio: só vale quando concorda comigo. Só é socialista quando eu falo que é socialista, né? Ou seja, o mundo tem que parar o que está fazendo e perguntar para o vereador mundial o que é socialismo, né? Porque simplesmente o mercado não gira e aí realmente há uma igualdade. A igualdade da fome, a igualdade da O mercado não gira. Mercado, essa entidade fantasmagórica, não é? Que paira pela sociedade, que tem vida própria, o mercado. Ai, o mercado está mal-humorado, o mercado não gira. Quem que é o mercado? Defina mercado. Você não sabe. É simples, você não sabe. Se eu te perguntar quando o mercado surge, você não sabe. Se eu perguntar para o Rubinho qual que foi a primeira relação de troca, o que foi usado como moeda na primeira relação de troca da humanidade, ele não sabe. Mas o mercado, né? Mercado, essa entidade fantasmagórica que paira pela sociedade, né? Mercado. Que mercado? Como ele funciona? Não sei. Mercado, tá ligado? Até agora, golpe de frase pronta, atrás de golpe de frase pronta. Se você pegar o discurso dele num ponto do vídeo discorda do outro ponto, ele se contradiz ao longo do vídeo, porque a argumentação dessa galera é fraca, porque eles são patéticos. É simples, né? miséria. Só que o lado mais interessante é que é uma família de diplomatas ligada à dinastia do Kim Jong-un. Dinastia. Dinastia é engraçado, porque nem, por exemplo, quando a Angela Merkel ficou lá 16 anos no poder, não foi dinastia, né? A Dinamarca, que é uma monarquia, não é dinastia não, né? A Inglaterra não é dinastia, não tem rei. Mas lá não é dinastia. Lá não é. Por quê? Porque eu quero, né? É o vereador mundial que está aí lá na ONU, é o vereador mundial. Ele criou essa categoria. É um cara que não consegue propor nada para São Paulo, nada, 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 nada útil, né? Falando das coisas, falando de assuntos que nem compete a ele, porque é uma pessoa patética, é um sujeito patético. Se encantou pelo Ocidente e deu fuga da Coreia do Norte. Juntaram as malas e foram embora. Afinal de contas, quem conhece o mundo de verdade abandona a ilha da fantasia comunista. Se todo mundo tivesse vontade, realmente sairia. Vamos concordar que se comunismo fosse bom, a galera fugia para lá e não de lá, como acontece. Já procurou saber os dados das pessoas que tentam atravessar a Coreia do Norte? Tem, tem, tá? Tem. Mas porque esse dado não existe, essas pessoas não existem porque o vereador mundial não quer. Agora, no caso da dinastia. Se fosse Cuba, estaria num barquinho indo embora para Miami. Agora, Ô gente, Cuba, sabe Cuba? Aquela ilhotazinha que ousou desafiar o Império Norte-Americano? Então, tem gente que atravessa de barco até Cuba para receber tratamento médico, porque nos Estados Unidos, para você ficar na recepção do hospital é $500. Pra você ser atendido pelo médico é $9.000. Para uma mãe segurar o filho depois do parto é $7.000. Você sabe quantos episódios teria Breaking Bad se a história se passasse em Cuba? Um episódio de 5 minutos. É simples. Por quê? Cuba tem a saúde gratuita, né?
E é aquele negócio, as pessoas só fogem de lá. Por quê? Porque o vereador mundial disse, porque esse sujeito patético disse. Que é o cara que não consegue construir uma argumentação com materialidade. Uma argumentação. Tô pedindo uma argumentação com materialidade. É sempre a fonte só vale quando concorda com ele, os dados só valem quando concorda com ele. É um sujeito patético. Agora eu quero convidar vocês para dar uma olhada nesse vídeo, mas presta muita atenção. Aconteceu aqui em São Paulo. Isso fugiu não? Ele fugiu. Foi só um que correu então? É, o outro ficou no caminhão. Mas deu pra ver, já, nós? Para você entender o que aconteceu, o motorista do caminhão estava sendo assaltado. Para se livrar dos assaltantes, ele invadiu um quartel para garantir a segurança dele. A grande realidade é que a gente vive uma onda de criminalidade, especialmente por conta das regiões da Cracolândia, da marginalização da cidade de São Paulo, mas principalmente pelas pessoas em situação de rua que acabam se tornando usuários de droga e reféns do tráfico na cidade de São Paulo. Reféns da marginalização. E são essas as pessoas que Guilherme Boulos e a panota da esquerda aqui em São Paulo quer defender. A gente viu. Como é que as pessoas vão parar na rua, Rubinho? Você sabe? Você acha que a pessoa vira morador de rua por esporte? Você acha que a pessoa entra na criminalidade por esporte e o cara tá lá na casa dele, pô, ele tem um trabalho, ele tem tudo. Cara, na moral, cansei, vou virar morador de rua. Vou passar fome na rua, você tá entendendo? Passar frio, correr risco de morrer de frio, morrer de hipotermia. Porque é legal. Não sei, deu vontade. É divertido. O cara acorda num belo dia, porra, não tem nada pra fazer, cara, vou fumar crack. Não é? É assim que as coisas acontecem. Ou senão, eu acho que segundo o vereador mundial aqui, o morador de rua brota do chão, assim, sabe? Abre um buraco, sai um morador de rua, o buraco fecha, assim. Ele vai falar, por exemplo, da concentração de renda do Brasil? Ele vai falar, por exemplo, que tem empresas que demitem funcionários para baixar a quantidade de salário? Só pegar o exemplo das Big Techs recentemente. Essa demissão em massa das Big Techs é para reduzir o custo da hora de trabalho. Só para isso, para reduzir salário. Mas não é o capitalismo que aloca melhor recurso e distribui melhores salários? Ele fala desse ponto. E aí é aquela questão, ele pega um exemplo e torna ele regra. É tipo aquela galera que fala que se você tiver arma você vai ficar mais seguro. E aí, por exemplo, você tem o dado que mostra que muitos policiais são mortos fora do local de trabalho. Mas aí um conseguiu sobreviver, reagir e sobreviver porque ele estava armado. Aí esse um vira regra em cima do resto. Aí você tem lá o surgimento, né? Se começa-se no Brasil os casos de massacre em escolas, né? Aí você começa, tem vários casos de pessoas que discutem em bar, vai lá, pega a arma e mata os outros, briga de trânsito, vários casos. Aí, o que o vereador mundial, o que esse sujeito patético, o que esse sujeito medíocre vai pegar para fazer? Ele vai pegar uma pessoa, um caso de uma pessoa que conseguiu se defender porque tinha arma e aquele único caso vira regra em cima de todo o resto, não é? E aí é a esquerda que não sabe argumentar, ele não sabe analisar dados. Se você der uma planilha de Excel para esse sujeito, ele não sabe analisar. Ele não sabe fazer correlação de causa e efeito. E ele não vai saber se dizer se a causa gera tal efeito, que nem sempre a relação de causa e efeito ela é dada, né? Nem sempre. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos têm a questão do porte de arma legalizado. Acabou com a criminalidade. Um monte de gente fala, não, porque eu tenho que ter o direito de me defender, igual nos Estados Unidos. A criminalidade nos Estados Unidos é baixa? Em qual momento a criminalidade dos Estados Unidos é baixa? Pelo contrário, ela é alta. Tá? Os Estados Unidos é um país extremamente violento, né? E com aparato repressivo muito forte, né? Os Estados Unidos é um dos países que mais gasta com o setor militar. É o maior orçamento militar do mundo. Se você pegar e juntar o orçamento de todos os ministérios brasileiros, não dá o orçamento do Ministério da Defesa dos Estados Unidos. Estou
falando de um ministério dos Estados Unidos. Um. Tá? E a máquina brasileira que é grande. E a máquina do Estado brasileiro que é grande. Tá vendo como é que ele não sabe estabelecer proporcionalidade? Tá ligado? É só tipo assim, o Estado brasileiro é grande, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele não sabe discutir criminalidade. Quando você pega, é que nem tipo assim, a galera que me pergunta sobre criminalidade, o que a gente faz para aumentar a segurança pública? O que você faz? O que a gente faz para fazer? Mano, é um problema muito complexo. Tá ligado? Em algum momento ele vai falar de combater desigualdade social, em algum momento ele vai falar de combater o déficit habitacional, em algum momento ele vai falar de combater o problema da fome. Não, é só tipo assim, prende bandido, prende bandido, prende bandido, a violência tá alta, prende bandido, legalizar. É sempre tipo assim, você tem um problema extremamente complexo, extremamente matizado, com diversas coisas que afetam diretamente esse objeto, né, que no caso é a criminalidade. E aí ele vai dar um monte de resposta fácil. Ah, não, o cidadão tem que ter o direito de se defender, o cidadão tem que ter direito de fazer isso, acabar com a criminalidade prende mais. Não funciona. É simples. Nenhuma das medidas que ele vai apontar aqui, eu tenho certeza disso, eu já sei qual que é o teatro que ele vai fazer. Nenhuma dessas medidas funciona. Porque um dos principais gatilhos para a criminalidade é a desigualdade social. Um dos, né? São vários, mas o principal deles é a desigualdade social. Tanto é que se você pegar países onde o índice de desigualdade social é baixa, ou onde o trabalhador comum tem um alto salário, um alto índice de qualidade de vida, os índices de criminalidade são baixos, as cadeias estão vazias. Então, se dá para você perceber uma correlação, né? Aí você pode virar para mim e falar, Rodolfo, mas o sistema carcerário da China tem muita gente. Gente, a China tem 1,1 bilhão de pessoas. 1,2, se eu não me engano. É gente pra caralho. É lógico que as cadeias vão ter muita gente. Que proporcional à população, né? Mas ele não sabe discutir criminalidade. Por quê? O vereador mundial, que tem um diploma de direito, eu não sei como, tá? O cara não sabe debater filosofia do direito. Aliás, isso é um problema recorrente de todas as faculdades brasileiras, né? O pessoal entra fazer direito e não estuda filosofia, né? Sendo que o direito em si, ele é uma parada estritamente filosófica. É tipo um rapaz que estava no Twitter outro dia falando que o que atrapalha a economia é a política, né? Não existe economia sem política. Você vê o nível das pessoas que estão falando hoje em dia. Não é aquele negócio, né? O Paulo Guedes, que é um sujeito medíocre, ridículo, pífio, patético, tem doutorado, né? É a prova que Lattes não garante intelectualidade, né? Viu recentemente o Guilherme Boulos, inclusive, defendendo a barraca, porque ele não quer que tire as pessoas em situação de rua e coloque em abrigos na cidade de São Paulo, nas casas do programa Reencontro. Eles querem simplesmente que as pessoas fiquem marginalizadas para eles poderem usar a miséria como plataforma eleitoral. E É muito mau caráter, velho. Sabe por que eu falo que ele é mau caráter? Porque quando o Boulos fala de não tirar as barracas, é porque, tipo assim, o que a prefeitura faz? Vai lá, tira as barracas e acabou. Tira as barracas e acabou. Tá? Conversa meia hora com o Júlio, com o padre Júlio Lancelotti. Conversa meia hora com aquele rapaz que é sheik, né, que ele chama ele de sheik, que é um rapaz muçulmano, faz um trabalho maravilhoso, também me fugiu o nome dele agora. Conversa com eles. Vai lá para vocês verem como é que a prefeitura age. Vai ver se é desse jeito que o vereador mundial tá falando aqui, né? Mas é aquele negócio, é o idealismo. esse é um dos reflexos dos efeitos colaterais dessa grande situação de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, da miséria e da fome dessas pessoas, que acabam partindo para a delinquência muitas vezes, outros porque são vagabundos mesmo, e aí Outros que são vagabundos mesmo, né? Tá vendo? Tá vendo? É fácil, você pega o Boulos quer manter as pessoas marginalizadas, mas quem que chama eles de vagabundos? O Boulos chama alguém de vagabundo? Não, você chama. Tá vendo como é que é incoerente o discurso do cara? Tá vendo como é que não tem um nexo o que ele tá falando?
É frase pronta em cima de frase pronta, é senso comum em cima de senso comum. Mas por que que esse tipo de pessoa continua tendo sucesso na mídia? É simples, cara. Porque ele pega um medo que às vezes é genuíno da população, né? O medo da violência, né? O medo de perder o emprego, o medo de perder a casa, perder as coisas, e usa contra ele. Tá ligado? Porque que nem, por exemplo, ele adora falar, o Boulos vai invadir sua casa para dar para morador de rua. Não, você sabe o que o Boulos quer? É um dispositivo que é constitucional. É pegar esse monte de imóvel que está irregular, tomar, reformar e destinar à moradia popular. Isso está na Constituição Federal. Você é advogado, você não sabe disso. Tá vendo como é que qualquer um hoje em dia forma em direito? Qualquer um. Isso que eu estou falando está previsto na Constituição Federal. Quando um imóvel não atende à sua função social, ele tem que ser expropriado. Constituição Federal. É difícil entender isso? Tá vendo como é que qualquer um passa 5 anos dentro de uma sala de direito e forma advogado? Tá vendo como é que qualquer um não sabe transportar uma lei para a realidade? Não sabe interpretar um parágrafo da lei? Ou aquela lei só existe quando interessa a ele? Né? Nós temos a questão de segurança pública. Só que quando nós vemos, por exemplo, um policial pegando esse vagabundo e dando um cacete como merece, o que acontece? O policial é o bandido, o policial é o vilão, o prefeito quer matar todo mundo. Quando na realidade é... Ô Rubinho, você vai falar da realidade dos policiais brasileiros, que a polícia do Brasil é a polícia que mais mata e que mais morre? Hein? Você vai falar, por exemplo, que morreu mais gente no combate ao tráfico no Rio de Janeiro e de São Paulo do que na faixa de Gaza? Hein? Que no contexto diário morre mais gente pelo combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro e São Paulo do que em zona de guerra? Você vai falar isso? Não, né? O vereador mundial não tem esse escalão todo, né? Ou o vereador mundial recorta a realidade a seu bel prazer para corroborar com o seu ponto, que o seu argumento é fraco. É isso que a gente tem que fazer. Tolerância zero com a criminalidade. Tolerância zero com a criminalidade. Funcionou muito nos Estados Unidos. Muito. Os Estados Unidos pegou uma teoria que nasceu em Chicago, né? Tinha que ser aquela bosta daquela Universidade de Chicago, meio que não presta pra nada aquela merda. Que era o seguinte, a teoria dos caras ficou conhecida como a teoria das janelas quebradas. O que consistia? Vamos punir com violência crimes pequenos para evitar que crimes maiores aconteçam. Sabe qual foi o resultado disso? Encarceramento em massa e não solucionou nada. Tá? Serviu para encarcerar hispânico e preto. Foi isso que fez. Tá? Mas qual que é a solução do vereador mundial desse sujeito patético? Violência, violência, violência. Violência, tem que prender mais, dá um cacete, bababá. É sempre isso. Tá funcionando legal. Tá funcionando legal. Ele fala que o policial brasileiro tem um salário ridículo. Ele fala que o policial brasileiro não tem um treinamento adequado. Ele fala que o policial brasileiro não tem um equipamento adequado. Ele não fala, né? Ele não fala. Ele pega, reduz tudo a um clichê de um lado, reduz tudo a um clichê do outro lado e fica debatendo clichês, né? E é um sujeito que se diz intelectual. Ele se dá a alcunha de intelectual. Que eu conheço gente que tem 4, 5 pós-doutorado e não tem a soberba que esse sujeito patético tem. Tá? Tem gente que eu conheço que tem mais de 270 artigos publicados, 80 livros publicados e não gosta nem de ser chamado de doutor. Tá? Não gosta de usar título nenhum. Usa em documento porque é obrigado. Mas esse sujeito pífio, patético, adora fazer esse tipo de coisa. Olha o frame que eu parei, essa cara de fuinha que ele tem. Felizmente, o motorista do caminhão ficou bem e ele conseguiu se livrar do assalto. Mas até quando nós teremos que tomar esse tipo de medida defensiva? Quando, na realidade, simplesmente coibir a criminalidade, coibir o tráfico, coibir a cracolândia é a grande solução para o problema da criminalidade na cidade de São Paulo. Tá vendo? Violência, 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 coibir, coibir, coibir. Não sabe pensar uma política pública, é só golpe de frase pronta. É um sujeito patético. Tamo junto. Tamo junto ao caralho, patético. Então, para você que ficou vendo esse vídeo até aqui, muito obrigado.
tá? Aqui na tela vai ter outro vídeo para você, vai ter a bolinha. Se inscreve aí, deixa o like, compartilha com um amiguinho, tá bom? Eu não tenho muito mais a acrescentar, eu acho que ao longo do vídeo eu divaguei bem sobre os assuntos, tá? Eu vou ficando por aqui, até a próxima aí, falou!